Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa, e é com imenso prazer que hoje nós vamos falar sobre reescritura de frases. Detalhe, como isso pode aparecer na prova, como a banca pode colocar isso no edital. Vamos lá. Tem bancas que colocam um pouquinho diferente. Então você pega a FCC, por exemplo, não vai aparecer lá no enunciado do edital reescritura de frases. Vai aparecer muito provavelmente no último tópico do edital a palavra redação. Mas aí pense, é a redação de produção textual? Não, pois quando tem uma redação para valer mesmo, para produzir um texto, tem lá na parte discursiva. Quando você tem o conteúdo programático de língua portuguesa e aparece redação, é na verdade nada mais nada menos do que uma correção de frases. É para você dizer se a frase está correta ou incorreta. Aí a banca pode trabalhar isso de duas formas. Simplesmente ela pede para dizer se está certo ou errado, de acordo, obviamente, com o padrão culto da língua, e coloca ali 5 opções e você vai procurar os erros, ou então ela promove uma reescritura em cima desses aspectos. Já o Sebrasp, em todos os enunciados de reescritura, ele coloca lá, ó, reescritura mesmo. Ele coloca no edital reescritura. E caramba, o que é reescritura? O que vai cobrar a reescritura? Absolutamente tudo que tem na língua portuguesa. E é por isso que é o último tópico antes da parte de análise textual. É o último tópico, porque você tem que saber sim acentuação, tem que saber sim ortografia, tem que saber sim regência, crase, concordância, pontuação, colocação pronominal, coesão textual. Pô, mas até a coesão textual, sim. Às vezes nas questões de reescritura, o camarada só muda uma única coisa: a conjunção. Ele não muda mais nada, nem a ordem das palavras. Ele muda uma conjunção por outra e pergunta se mantém o sentido. E aí, vamos lá. Se você domina aquela conjunção, você faz essa questão assim, ó, em 3 segundos. Se você não domina, você vai ficar esperando cair do céu e não vai cair. Aí o que a gente vai fazer aqui agora, se isso aqui na verdade é um apanhado do todo que a gente já viu? Eu vou aqui agora ficar revisando tudo que a gente já viu nos mínimos detalhes? Claro que não, pois se eu fizesse isso, nós ficaríamos aqui mais umas 20 horas estudando. E não tem necessidade porque você já estudou os assuntos que nós vamos mencionar aqui agora. Mas eu vou dar orientação de como você deve agir. Só que é o seguinte, essa orientação é para minimizar os problemas com os quais você vai se deparar. Você vai se deparar com alguns problemas. Só que aí é o seguinte, você pode ampliar o seu nível de acerto das questões de reescritura, mas muito, muito. Se você antes acertava 20% das questões de reescritura, você agora vai acertar 90%. Sidney, mas e o 100%? Eu quero 100%. 100% depende de você. Porque eu vou falar assim, ó, olha para o verbo, busca ali a questão da concordância, busca ali a questão da regência. Só que aí o cara vai e coloca uma questão de ortografia. Uma palavra que era com S, ele coloca com Z. Uma palavra que era com X, ele coloca com CH. E se você não sabe a grafia correta daquela palavra, já era. Vai tudo por água abaixo. Às vezes ele trabalha com conteúdo, vocabulário relacionado à semântica. Ele coloca uma palavrinha ali empregada, aí aquela palavra parece ter determinado sentido, mas tem um sentido completamente oposto. E se você não domina aquele vocábulo, se você nunca nem ouviu falar sobre aquela palavra, e aí? Poxa, já não fica mais na minha mão. Então, nesse momento, você tem que entender que você precisa cada vez mais ampliar o seu conteúdo, cada vez mais dominar todos os procedimentos. E aqui agora eu vou te orientar, e quanto mais questões você fizer, obviamente mais próximo da excelência você vai estar. Então, acompanha aqui comigo, ó. Reescritura de frases. A reescritura de sentenças, assunto cada vez mais explorado pelas bancas, está relacionada ao conceito de paráfrase, que, segundo o dicionário Michaelis, significa maneira diferente de expressar algo que foi dito, ou nova versão de um texto, com o objetivo de torná-lo mais inteligível em relação ao anterior.
Ao contrário das questões que exploram um tema específico, nas questões sobre reescritura é necessário analisar todos os elementos gramaticais e semânticos envolvidos. O primeiro passo é observar o que a questão pede, né? O que pede a questão, tem que ser muito obediente, para saber se envolve apenas aspectos semânticos ou se também exige análise gramatical. No primeiro caso, nos aspectos semânticos, o candidato deve avaliar se nas propostas de reescrita de uma sentença o sentido da frase foi alterado, mantido ou prejudicado. Então, por exemplo, tinha um sentido de causa, agora tem um sentido de consequência. Tinha uma ideia de oposição, agora tem uma ideia de soma. Tinha a ideia de oposição, manteve a ideia de oposição. Tinha a ideia de soma, manteve a ideia de soma. E caramba, agora está incoerente, prejudicou a bagaça inteira. Não faz o menor sentido o que está dito aqui. Então isso tudo tem a ver com a semântica, com as ideias apresentadas ali. Isso se for só de base semântica, mas tem a parte de correção gramatical também, é óbvio. Agora, é importante, a alteração e prejuízo semântico são conceitos diferentes. A alteração semântica possibilita que a sentença seja entendida de outra forma. Já o prejuízo semântico impede qualquer interpretação coerente. Quando for preciso analisar a correção gramatical, siga um roteiro. Não analise as sentenças de forma aleatória, isso não funciona. Então, o que eu vou fazer aqui agora é uma receita de bolo. Você vai seguir o passo a passo. Se você fizer isso sempre, a possibilidade de você acertar a questão vai ser grande. Agora, se você não seguir, há uma possibilidade muito grande de o teu bolo solar, tá? Então vamos lá. Primeiro passo: identifique todos os verbos e locuções verbais da sentença e destaque-os, tá? É muito importante você entender, e você já entende, que a locução verbal, ela, na verdade, pode sim, né? Tem uma locução, tem um tempo composto ali, nós temos duas orações. Isso pode acontecer, mas na maioria das vezes eu tenho só um verbo principal e um verbo auxiliar. E se só tem um verbo principal, significa que só tem um possível tipo de sujeito, que pode ser determinado, indeterminado, ou até mesmo uma oração sem sujeito, e que vai ter um tipo de complemento, que aquele verbo é que vai predicar, que aquele verbo é que vai mandar, e o auxiliar ele está só obedecendo. Isso significa que ali tem apenas uma oração. Então é um período simples que eu posso chamar de uma oração absoluta. E por que nós vamos destacar esses verbos? Porque é a partir deles que nós vamos ver se tem sujeito e se tem complemento. É a partir deles que nós vamos ver se a concordância está adequada ou não. Então tem que destacar os verbos. Aí olha só, verifique a relação dos verbos com o respectivo sujeito e se a concordância verbal foi respeitada. A maioria das questões sobre reescrita explora os problemas relacionados à concordância entre o sujeito e o verbo. E a verdade é que você já domina isso, porque você viu na aula de concordância e sabe que a concordância verbal em si não é a relação entre o verbo e o sujeito. É mais do que isso, é a relação entre o verbo e o núcleo do sujeito. Então o camarada promove uma reescritura. E aí na reescrita, ele amplia a frase, ele inverte a frase, ele dificulta para você perceber quem é o verbo e quem é o núcleo do sujeito, mas o bizu é sempre olhar para o verbo e perguntar a ele quem é o sujeito, sempre quem ou o que, porque o sujeito pode ser uma pessoa ou uma coisa, e aí você vai descobrir. Terminou o trabalho? Não, você tem que buscar o núcleo do sujeito. E quem sempre vai ser o núcleo do sujeito? O substantivo sem preposição. E aí, se esse núcleo estiver no singular, como é que vai ficar o verbo? No singular. Se esse núcleo estiver no plural, como é que vai ficar o verbo? No plural. As bancas, de um modo geral, gostam de brincar neste momento com o quê? Com voz passiva sintética. É isso mesmo. O camarada começa com um verbo mais um pronome ser, é um verbo transitivo direto, com uma PA,
com a partícula passivadora, só que ele coloca uma estrutura intercalada ali e joga o sujeito bem lá para longe. Se o núcleo do sujeito estiver no singular, esse verbo tem que ficar no singular. Se o núcleo do sujeito estiver no plural, esse verbo tem que ficar no plural. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Comenta-se nos últimos tempos que concurso é para os fortes. Esta frase está perfeita. Por quê? Porque esse verbo é um verbo transitivo direto. Esse pronome ser é uma PA, é uma partícula passivadora. Detalhe, neste momento eu tenho o que aqui, ó? Eu tenho uma oração subordinada substantiva que é subjetiva, porque ela funciona como sujeito e é um sujeito oracional. Então, obviamente, o verbo fica o quê? No singular. Mas e se o camarada tivesse colocado assim, ó, comentam-se, como se fosse um sujeito indeterminado, como se alguém estivesse praticando a ação de comentar e colocasse aqui o nosso sujeito oracional. Se ele tivesse colocado comentam-se, a frase já estaria errada. Aqui eu coloquei um exemplo de frase certa, mas se ele tivesse feito assim, ó, aluga-se na avenida principal diversos apartamentos. Opa! Agora eu coloquei uma frase errada. Por quê? O que nós estamos alugando? O que está sendo alugado aqui? Diversos apartamentos. Isso é o sujeito. Quem é o núcleo? Apartamentos. Opa, quem aluga, aluga alguma coisa. Verbo transitivo direto. E aqui é o quê? É uma PA, partícula passivadora. Significa que este verbo aqui tem que concordar com o núcleo desse sujeito. Se o núcleo está no plural, como é que fica o verbo? No plural. Alugam-se na avenida principal diversos apartamentos. Agora, ele pode brincar de diversas formas, só que essa daqui é muito escolhida pelos avaliadores, porque de fato os alunos ignoram essa noção de concordância, ainda mais quando ele distancia assim o verbo do sujeito, principalmente o sujeito paciente. E aí começa aqui comigo, ó. Na sequência, observe a regência de cada verbo e como eles se relacionam com os seus complementos, se houver. Então você tem que estar muito antenado com a regência. E geralmente eles derrubam o candidato com regências bobas, tá? O camarada coloca assim, ó. Coloca um texto, aí tem tudo isso no texto. E aí no período seguinte ele coloca assim: chegamos em casa extremamente cansados. Aí você, nossa, tá tudo bonitinho. Mas aí olha o que ele fez. Em casa. Mas quem chega não chega em, quem chega, chega a algum lugar. Então chegamos a casa extremamente cansados. E você sabe muito bem que aqui não vai ter crase, pois esse a é apenas uma preposição que foi exigida pelo verbo. Então tem que dominar a regência? Tem que dominar a regência. Não dá para dar mole em regência. Olha o que a gente tem aqui na sequência. Lembre-se de que os pronomes relativos devem obedecer à regência do verbo da oração em que se inserem e ser coerentes com o termo referente. Então eu coloco aqui assim, ó. Essa é a música a qual meu filho canta. Quem canta, canta alguma coisa. Então essa frase aqui está certinha. Eu poderia colocar um acento grave indicativo do fenômeno da crase aqui? Não, de forma alguma. Agora, se eu tivesse colocado assim, ó,
Essa é a música a qual me referi. Opa! Quem se refere a alguém. Nós sabemos muito bem, quando a gente tem um pronome relativo que encabeça uma oração subordinada adjetiva, é muito importante ficar de olho neste verbo da oração adjetiva. Se o verbo não pedir preposição, a gente fica de boa. Agora, se o verbo pedir a preposição, ela tem que aparecer de um jeito ou de outro. Ou depois dele ou antes do pronome relativo. E aqui, ó, quem se refere não se refere a alguém, vai exigir a preposição a. Essa preposição a vem para cá e vai fazer fusão com esse artigozinho que já tem da expressão. E aí eu vou ter crase. Tem que ficar de olho em tudo isso na reescritura. Agora, olha o que a gente tem aqui, ó. Observe se houve mudança na voz verbal. Detalhe, turma, a mudança na voz verbal, mudar da ativa para passiva, se for de forma correta, não vai atribuir prejuízo gramatical nem alteração de sentido, tá? O que há, na verdade, é apenas um enfoque diferenciado, um destaque diferenciado. Quando você faz a voz ativa, você enfatiza o sujeito. Quando você faz a voz passiva, é óbvio que você não enfatiza o sujeito. Então a ênfase muda, mas o sentido não muda. E as bancas, de um modo geral, gostam de quê? Gostam da própria passiva, tanto na sintética quanto na analítica. Como assim? A voz passiva, ela se divide em sintética e analítica. Aí o cara coloca, por exemplo, vendem-se casas na Rua Maranhão. Aí o cara coloca: casas são vendidas na Rua Maranhão. Teve algum problema aqui? Não. Ele só trocou de voz passiva sintética para voz passiva analítica. Mas continua dizendo a mesma coisa e detalhe, o sujeito continua sendo o quê? Paciente. Então não tem prejuízo gramatical nem alteração de sentido. E mesmo que ele tivesse trocado de ativa para passiva ou de passiva para ativa, se for de forma correta, mantendo a concordância, ora, também não tem problema. Segundo passo, verifique a pontuação, especialmente o emprego da vírgula. Lembre-se de que a vírgula não pode separar sujeito do predicado, o verbo dos seus complementos e o nome do adjunto ou do complemento nominal. Agora aqui vai depender um pouquinho de banca para banca. E você já viu isso comigo na aula de pontuação. Então imagina só, o camarada coloca assim: na semana passada, vírgula, fizemos uma prova. Esta vírgula, ela é obrigatória a priori para qual banca? Para o Sebrasp, que muitos gostam de chamar de CESP, né? O CESP-Sebrasp, lá da UNB, lá de Brasília. Então significa que se eu retirar essa vírgula aqui, eu vou ter um prejuízo gramatical. Eu não vou ter uma alteração de sentido, eu vou ter um prejuízo gramatical. Algumas bancas seguem o Sebrasp? Sim. IBFC, AOCP, Comperv. Agora, essa vírgula é facultativa para FCC e para FGV. Então veja bem, se a gente fizer uma frase de reescrita mais ou menos assim, ó. Vamos supor que lá no original estivesse: fizemos uma prova na semana passada. Aí vem a reescritura: na semana passada fizemos uma prova. Esta frase, do jeito que aqui está, sem a vírgula, para FCC e para FGV estaria o quê? Correta. Agora essa mesma frase para o Sebrasp, ela estaria o quê? Errada. Então isso aí você tem que ter em mente. Você tem que saber qual é a banca, você tem que ter dominado o conteúdo de pontuação. E todas essas informações nós já passamos na aula de pontuação.
Isso é muito importante, tá? E você sabe muito bem como é que funciona com a oração subordinada adverbial. Aí é diferente. Aí não tem banca, aí não tem avaliador, não tem gramático, é tudo igual. Se a oração subordinada adverbial está no final da frase, está na posição original, vírgula, portanto, facultativa. Se a gente inverte, se a gente modifica, se a gente, por exemplo, começa primeiro com a oração subordinada adverbial e joga a oração principal para depois, não importa o tamanho dessa oração subordinada adverbial deslocada, a vírgula é sempre o quê? Obrigatória. Obrigatória se ela estiver no início com uma vírgula apenas e se ela estiver intercalada com 2 vírgulas. Isso para qualquer banca, para qualquer gramático. Agora aqui, verifique se há pronomes na sentença e se as regras de colocação pronominal foram respeitadas. Ou seja, é saber colocação pronominal. Aí o camarada coloca assim, ó. Amanhã ver-se-á o resultado da Copa. Aí o cara olha para cá e pensa, poxa, um verbo no futuro, mesóclise, show de bola. Mas o amanhã é uma palavra o quê? Facultativa. Uma palavra de fator proclítico. Eu não posso mais aqui ter a mesóclise, obrigatoriamente eu tenho que ter o quê? Uma próclise. Amanhã se verá o resultado da Copa. É isso, é dominar os conceitos gramaticais. Se você tem isso tudo dominado, você começa a mandar bem nas questões de reescritura. Se você não tem, obviamente, você vai capengar. Agora aqui, ó, 4º passo. Observe se a substituição de vocábulos na sentença, especialmente conjunções e preposições, acarreta incorreção gramatical ou repercussão de ordem semântica. E aí, gente, conjunção é o creme de la creme. O camarada vai pegar um portanto, que é uma conjunção conclusiva, e vai trocar por um porquanto, que é uma conjunção causal explicativa. Ele vai pegar o entretanto, que é uma conjunção adversativa, e vai trocar por um conquanto, que é uma conjunção concessiva. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Se tá pegando e quer manter o mesmo sentido, tem que trocar por conjunção de igual sentido. E para isso, você tem que decorar as conjunções. Não adianta. Se você ainda não decorou, se você ainda não fez um quadrinho seu, lá no teu cantinho de estudo, anexou, coisa e tal, tá sempre visualizando, sempre fazendo questão de conjunção, sempre massificando aquele conceito, se você ainda não fez isso, você vai capengar aqui. Se gente, já fiz, já melhorei muito. Continue, porque o objetivo é a excelência, tá? Agora aqui, ó, 5º passo, observe o emprego ou não do acento grave, né? Se esse emprego respeitou as normas de ocorrência de crase. Então, galera, é dominar a crase, é saber que você não vai colocar crase diante de um verbo, é saber que você não vai colocar o a no singular, crase a diante de uma palavra feminina no plural, é saber todas essas regrinhas de crase. Sidney, ainda estou capengando um pouco em crase, então vá até a aula de crase, domine os conceitos de crase para você tirar de letra, tá? Agora, meus amores, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer exercícios de fixação. Olha essa questão. Uma das grandes coisas que se vêem hoje no mundo e nós, pelo costume de cada dia, não admiramos, é a transmigração imensa de agentes e nações etíopes que da África continuamente estão passando a esta América. Entra uma nau de Angola e desova no mesmo dia 500, 600 e talvez 1000 escravos. Na linha 3, o vocábulo desova, que apareceu aqui, aí é claro que apareceu na linha 4, mas só por uma questão de formatação, foi empregado com um sentido pejorativo. O que o camarada tem que saber? O que é sentido pejorativo? Sentido pejorativo é um sentido o quê? Negativo, ruim.
Então foi empregado com sentido pejorativo, revelando a desaprovação do autor em relação à chegada de escravos ao Brasil. Gente, quando ele fala esta América, é óbvio que ele está falando do Brasil, tá? Tinha um texto, e aí você entender melhor o texto e, claro, tem todo o teu conhecimento de mundo para poder entender legal a parada. Mas ele está aqui direcionando para desova. Gente, quando a gente fala assim, pô, vou desovar um corpo ali. Bem, a gente não fala isso, né? Espera, né, que você não fale isso, porque se você desova um corpo ali, você é um criminoso. Mas a gente no nosso dia a dia fala assim, pô, tu vai me largar aqui, tu vai me desovar aqui, exatamente por isso, né? Por conta das desovas que as pessoas falam de desova de corpo, e nesse momento é algo negativo, é uma coisa ruim, pô, desovar, largar, abandonar, então obviamente tem um sentido pejorativo. Então essa questão aqui, ela tá certa. Tá vendo o que ele exigiu? Um conhecimento vocabular, não necessariamente uma reescrita com todo acervo gramatical. E aí você começa a perceber, dominar os vocábulos é importante, demais, até porque o camarada pode derrubar qualquer candidato, tendo em vista que nós temos quase 500 mil palavras na língua portuguesa. Se você dominar o conceito, você acerta, se você não dominar, não vai cair do céu. Então vamos lá, ó. Sayron Franco, artista plástico contemporâneo, realiza uma montagem em Brasília em 1990, no Dia da Criança. A obra é uma bandeira brasileira feita de caixões coloridos de crianças, exposta em frente ao Congresso Nacional. Desconstrói no coração do poder político brasileiro o emblema da pátria e a imagem do Brasil como um país do futuro. E aí vem, a expressão emblema da pátria remete a Congresso Nacional. Não, turma. Quem é o emblema da pátria? É a bandeira brasileira. Então essa questão aqui, mais uma vez, trabalhou com aspectos semânticos, com questão de conhecimento de mundo. Não focou numa reescritura com bases diversas gramaticais. Apenas o conhecimento vocabular e o teu conhecimento de mundo. Afinal de contas, o emblema da pátria é a bandeira nacional. Então aqui, a bandeira brasileira. Então o gabarito aqui, ó, tá errado. Próxima questão. Opa! Vamos lá. A observância do dever de cuidado e do de cooperação, traduzida, portanto, na atuação comprometida e concertada das estruturas orientadas para a função de controle da gestão pública, deve promover entre os agentes e órgãos de controle comportamentos de responsabilidade e responsividade. Por responsabilidade, entenda-se o genuíno compromisso com a integralidade do ordenamento jurídico, o que pressupõe, acima de tudo, o reconhecimento de um regime de vedação da omissão. Responsividade, por sua vez, traduz o comportamento orientado a oferecer respostas rápidas e proativas, impregnadas de verdadeiro compromisso com a ideia-chave de promover o bom funcionamento do Estado. Com relação às estruturas linguísticas do texto, julgue o item a seguir. A coerência do texto seria preservada caso os vocábulos comprometida e concertada fossem substituídos respectivamente por responsável e reparada. Aí vamos lá. Atuação comprometida daria para trocar por atuação responsável? Sim, por que não? Uma pessoa comprometida é uma pessoa responsável. Aí ele vem aqui e ele pega esse consertada e troca por reparada. Aí você pensa, nossa, faz todo sentido do mundo. Mas peraí, você viu que o consertada aqui não apareceu com a letra S? E aí pensa na aulinha de ortografia. Eu tenho um concerto com S, eu tenho um concerto com C. Concerto com S é daquilo que está quebrado, lembra? O concerto do sapato está furado, vamos consertar. Então a mesa quebrou, vamos consertar com S. Agora concerto com C é de conjunto. Então aqui é uma atuação comprometida e concertada, ou seja, tem um conjunto, está coeso. Quando ele coloca aqui o reparada, é pro concertada com S e não pro concertada com C.
Então não dá para fazer essa troca aqui não. Então gabarito errado. Vamos agora para as questões de prova. Na verdade, tudo foi questão de prova. Mas como eu sempre faço com vocês, a gente começa a fixar o conteúdo e depois a gente aprofunda um pouco mais na dinâmica que de vez em quando você não encontra em determinados cursinhos, até porque eu mesmo gravo em alguns cursinhos e quando eles nos pedem a teoria, é só a teoria mesmo. Porque eles só querem um curso de teoria, só querem um curso de exercícios de forma isolada para vender dois produtos diferentes. E como a gente já bem sabe, quando você vai fazer o exercício, meio que você já esqueceu a teoria. É por isso que você fala, poxa, na aula parece tão simples, quando eu vou fazer a questão parece tão complexo. Por quê? Porque você não fez na hora. Porque você não colocou em prática. E a gente vai colocar aqui agora. Então vamos lá, ó. Primeira questão aí, ó. Aqui neste escritório, onde a verdade não pode ser mais do que uma cara sobreposta, as infinitas máscaras variantes estão os costumados dicionários da língua e vocabulários, os Morais e Aurélios, os Morenos e Torrinhas, algumas gramáticas, o manual do perfeito revisor vademéco de ofício. Na linha 1, emprego de neste decorre da presença do vocábulo aqui, de modo que a sua substituição por nesse resultaria em incorreção gramatical. Certo? Por quê? Ele usou o neste em relação ao aqui para mostrar que ele está próximo. E a gente usa este, esse e aquele com essa noção espacial. Se eu digo esta caneta é preta, eu só disse esta porque está na minha mão e eu sou o emissor. Então eu uso este para próximo do emissor. Se eu falar assim, ó, tá na tua mão a caneta, eu digo essa caneta é preta. Eu usei o essa porque agora está próximo do interlocutor. Agora se eu falar assim, ó, aquela caneta é preta, está distante do emissor e do interlocutor. Como ele disse, aqui, neste escritório, ele está no escritório. Está próximo dele, do emissor. Ele não pode trocar pelo nesse, porque o nesse é algo que fica próximo de quem? Do interlocutor e não do emissor. Então, por isso, haveria uma incorreção gramatical. Próximo aqui, ó. No trecho, vivemos um divórcio entre política e poder. A palavra divórcio poderia ser substituída por apartamento, sem alteração dos sentidos originais do texto. Sim, certo. Aí você vai falar, ah, mas peraí, como assim apartamento? Eu moro num apartamento. Gente, quem nunca escutou, vamos apartar a briga. Apartar a briga não é separar? Divórcio não é a separação? Então existe a palavra apartamento no sentido de separação. Então aqui está certo também. Depois, o consumo anual de açúcar no final do século XIX, por exemplo, era de apenas 2 quilos por pessoa. Atualmente é de 37 quilos. Nossa, essa mudança drástica não deixou o organismo humano ileso. Estudos mostram que o açúcar, por alterar alguns tecidos humanos durante a fase de crescimento, pode ser o responsável por problemas que vão de miopia e acne até o câncer. Com referência às ideias e aos aspectos linguísticos do texto, julgue o item que se segue. A correção e a coerência do texto seriam mantidas caso o termo ileso fosse substituído por, olha só que palavra, incólume. Gente, o que é algo incólume? É algo ileso, é um sinônimo. Agora, quem é que acerta essa questão? Quem já tinha conhecimento desta palavrinha aqui. Quem não tem conhecimento do que é incólume, não vai acertar de jeito nenhum. Eu acerto porque eu já sei. Se eu não soubesse, eu também não acertaria. Eu poderia ser um professor de língua portuguesa de 30 anos de sala de aula. Se eu nunca tivesse visto essa palavra, eu não teria como acertar. Por isso que é muito importante ampliar sempre o nosso conhecimento vocabular. Então aqui gabarito, ó, certo. Próxima questão. Era preciso colocar no papel e compartilhar a dor daquelas pessoas que, mesmo ao fim do processo judicial e com a sentença prolatada, não me deixavam esquecê-la. No texto, a palavra prolatada
foi empregada como sinônimo de deferida. Não, prolatada é professada, né? Foi falada, coisa e tal. Deferida, e aí você viu isso na parte de ortografia, deferida é aquilo que é aceito. Indeferido é aquilo que não é aceito. Então, obviamente, propalada e deferida não tem o mesmo significado. Então aqui, ó, gabarito errado. E aqui a nossa quinta questão, que é sensacional. Considerando a construção morfossintática, semântica e discursiva do texto, julgue o item a seguir. Está sintaticamente correta a reescritura de: isso confere caráter à casa e às pessoas. Como? Isso confere caráter para a casa e para os seus ocupantes. Aí tem gente que errou essa questão pensando: a casa não tem crase. Turma, quando você estuda crase, você aprende que a palavra casa, no sentido de lar e moradia, nas concepções de localidade, como cheguei a casa, não tem crase, porque não tem artigo. Tanto que se eu utilizar no sentido informal, eu vou dizer cheguei em casa. Veja que aqui não tem concepção de localidade alguma. Então, nesse momento, a palavra casa pode ter artigo? Pode. Então, ó, vai conferir alguma coisa a outra. Confere o quê? Caráter. A quê? A casa. E nesse momento tem artigo, então tem crase. E aí depois, confere caráter à casa e pelo paralelismo sintático, confere caráter a quem? Às pessoas. E pessoas é feminino plural, tem o artigo as no plural, essa crase também está correta. Detalhe, esse é o original. E aí ele pergunta se dá para ser trocado por confere caráter para a casa e para os seus ocupantes. Turma, esse para vai entrar no lugar da preposição a. Esse a aqui continua sendo artigo. Esse outro para, por conta de um paralelismo do verbo conferir, vai entrar no lugar da outra preposição a. E eu vou manter quem aqui, ó? O artigo. Só que agora ele fez uma troca. E aí você tem que tomar cuidado com a semântica. Isso confere caráter à casa e às pessoas que moram nas casas. Tinha um texto, obviamente, em cima disso. E aí ele coloca: isso confere caráter para a casa e para os seus ocupantes, que são as pessoas que moram na casa. Então essa troca, ó, é perfeita. Claro que tem um texto, você olha o texto, você vai perceber que as pessoas moram naquela casa. Então, obviamente, aqui a troca reescrita é ajustada e o gabarito é certo. E para finalizar, só quem corre atrás dos seus objetivos é capaz de atingir o sucesso. Bom dia. Por que eu peguei essa do bom dia? Porque é para começar o dia mesmo correndo atrás daquilo que você quer, tá? Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Então, meus amores, espero ter contribuído significativamente para a aquisição do conhecimento de vocês. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Beijo!